de que fizeste convênio de servi-lo. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim? Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo, como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Minhas saudações a todos. Deus vos abençoe ricamente. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade sobre o batismo. Farei um pequeno resumo no que tange ou no que diz respeito ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabiam que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo, mergulhando na água? Porque existem dois tipos de batismo. O batismo, por exemplo, da Igreja Católica. Os católicos estão fundamentados no batismo dos pais pré-niceianos, nos anos 325. Depois de Cristo, Constantino, o qual teve um sonho, a qual ele viu uma catedral católica descendo do céu, sendo um político, erigiu uma catedral em que todos os bispos daquela região deveriam submeter-se aos ensinos da Igreja Católica Romana. Nós destacamos, de acordo com os livros das histórias cristãs, que foi nos anos 325 depois de Cristo. Isto levou a cabo a um concílio na cidade de Niceia, onde destacam-se 318 bispos que uniram-se a Constantino para apoiar as doutrinas heréticas da Igreja Católica. Eles afirmam, você sabe, que Maria é Mãe de Deus, afirma que Pedro foi primeiro Papa, e entre outros ensinamentos. Mas vamos, o que nos interessa hoje. O que nos interessa é fazer um resumo, uma recapitulação sobre a ordem do batismo em Mateus 28:19. Família, mãe de casa, pai de casa, jovem, seja religioso, o qual está nos acompanhando neste momento através do nosso canal,
Deixe seu like, deixe seu comentário, subscreva-se no canal e, se você gostar, partilhe o vídeo. No fim do vídeo deixaremos nossos contactos. Para qualquer dúvida pode solicitar-nos e nós estaremos aptos para respondê-los. Agora, como se explica a ordem do batismo de Mateus 28:19, que diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a ordenação que Jesus deu. Em Lucas 24:47 é dito que, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Essa foi a ordem. Mateus 28:19, Lucas 24:47 foram ordenados para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16:15 nós encontramos que eles foram ditos para pregarem o evangelho a todo mundo, a toda criatura sobre a face da terra. Antes dos apóstolos batizarem e pregarem, em Atos 1:15 e Atos 2:1, eles foram prometidos que poderiam esperar em Jerusalém, de acordo com Lucas 24:49, que receberiam o poder do Espírito Santo. Agora, execução do batismo em Atos 2:38. Nós encontramos que Pedro disse-lhes: arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, por que batizarmos em nome de Jesus Cristo? Conforme dissemos no vídeo anterior, nós batizamos em nome de Jesus Cristo porque a Bíblia assim nos ensina a fazê-lo. Em Efésios 2:19-20, Paulo diz que assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O que nós pregamos não é heresia, que nos chame de heresia. Paulo falou no livro de Atos 24:14, o caminho que você chama de heresia é o caminho que eu sirvo ao Deus dos nossos pais. Chame-nos de heresia, por mais que nós falamos a verdade. Paulo falou, por exemplo, em Gálatas 4:16, que me tende por inimigo por ter vos dito a verdade. Por mais que se levantem inimigos, a verdade sempre será pregada. Agora, se somos então edificados neste fundamento dos apóstolos, então nós temos que batizar o mesmo batismo, temos que ensinar tudo e temos que fazer tudo como eles fizeram concernente à salvação, por intermédio da doutrina na sua integridade nos seus tempos. Paulo falou em Gálatas 1:8-7, por exemplo, que alguns dentre vós querem transtornar o evangelho, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, seja bispo ou cardeal, batizar ou pregar outro evangelho que vai além do que eu vos tenho pregado, seja maldito. No evangelho de Mateus 28:19, Jesus Cristo não fez um batismo. Entendam bem, Mateus 28:19, Jesus Cristo não fez nenhum batismo, porém ele ordenou para batizar em nome do Pai, não em nomes. Porque vocês dividem Deus, vocês cortam-no pelo meio, ou vocês não têm a revelação quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo também. Jesus nunca disse que era para batizar nos títulos Pai, Filho, Espírito Santo. Pai é um título, Filho é um título, Espírito Santo é um título.
João 10:30. Eu e o Pai somos um. Eu, corpo, título Filho. Pai, título Espírito Santo. A parte corpórea tinha título Filho, que chamou-se Jesus Cristo. A parte espiritual tinha título Pai, que era o Espírito Santo. Mas Jesus disse que era para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, católicos, não são nomes, mas ofícios de um único Deus. Por exemplo, como Pai, Ele é o Todo-Poderoso, o sustentador do universo. Como Filho, Ele é o Emmanuel, que é Deus conosco, Deus manifestado em carne. No princípio era o Verbo, João 1:1. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. O Espírito Santo é o Consolador. Jesus disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Mas afinal de contas, quem estará conosco até a consumação dos séculos? É Jesus ou o Espírito Santo? Jesus é o Espírito Santo. Por exemplo, no livro de Mateus 18 diz lá aos 20, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. São João capítulo 4, versículo 22 aos 24. Deus é Espírito. Importa os que o adoram em Espírito e em verdade. E Deus é Espírito, então esse Espírito é Espírito Santo. Isaías capítulo 6, versículo 3. Santo, Santo é o Senhor, Deus é o Espírito Santo. Senhor trinitarianos, se vocês dizem que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, vocês querem ver na Bíblia que diz que o Espírito Santo criou o céu e a terra? João capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e a unção do Todo-Poderoso me deu vida. Vocês veem? Porém, o Espírito Santo é Jesus manifestado de forma diferente, porque Cristo está em nós. Colossenses 1:27. Cristo em vós é a esperança da glória. Quando Ele estava manifestado em carne, Ele estava conosco. Mateus 1:21. Emmanuel, Deus conosco. Mas Ele está em nós quando obedecemos toda a palavra de Deus. Atos 5:32. Deus dá o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. Vocês veem? Na ordem do batismo de Lucas 24:47, Jesus abriu o olho dos apóstolos, revelando que o nome era Jesus Cristo. Atos 2:38, batizar o nome de Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, mas ofícios de único Deus. Vocês veem? Qual é o nome do Pai? Jesus. Nome do Filho? Jesus. Nome do Espírito Santo? Consolador. Vocês veem? Em Efésios 4:5 nós encontramos que há um só Senhor e um só batismo e um só Espírito. Deuteronômio 6:4, a Bíblia diz que Jeová é o único Senhor. Mas qual é o nome do único Senhor? Na Epístola de São Judas 1:4, lá diz, a Bíblia afirma que o nome de Deus, o único dominador e salvador nosso, é Jesus Cristo. São João capítulo 4, versículo 25 a 26. O nome dele é Cristo, que quer dizer o ungido. Em Atos 2:36, o Espírito Santo, através de Pedro, diz que Jesus é o Cristo. Então ele é o Senhor Jesus Cristo.
Porque Jesus é o Cristo e Jesus é o único Senhor. Logo, de acordo com Apocalipse 1:18, Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Caro leitor da Bíblia e caro ouvinte que nos ouve agora, não custa nada na Bíblia sagrada que alguém tenha sido batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Se existe, não que nos mostre. Depois de Mateus 28:19, por que não nos mostram na Bíblia que o que Paulo batizou assim, que Pedro batizou assim? Mas porém, nós encontramos o batismo a ser exercido em nome do Senhor Jesus Cristo, como está registrado, está canonizado na Bíblia. Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:48 e Atos 19:5. E esse batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo começou a ser executado, como eu disse aqui a priori no começo logo do vídeo, que foi começado a ser executado por um batismo por ordem do imperador Constantino no concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo, na cidade de Roma, para sustentar a fé pagã de que Deus é três pessoas, pois os romanos já acreditavam nos deuses Júpiter, Juno e Minerva, mas eles, dizendo serem cristãos, não podiam mais adorar esses deuses. Então eles usaram as terminologias da Bíblia, sendo Júpiter no lugar do Pai, Juno no lugar do Filho, Minerva no lugar do Espírito Santo. O diabo, Satanás, através desses papas, pastores, que ensinam essas catequeses, batismos falsos, começam a dizer às pessoas que devem ser batizadas com um copo de água sobre a sua cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, é o diabo, Satanás, usando um rótulo, uma linguagem cristã, para cobrir essa roupagem pagã da trindade romana, sendo o Pai Júpiter, Filho Juno, Espírito Santo sendo Minerva. E então, para dar continuidade à fé que eles sempre professam crer, desde então a Roma pagã tem se convertido em cristianismo, usando as roupas e vestes cristãs para sustentar o seu batismo falso. Mas o seu coração está no politeísmo. O politeísmo compreende a adoração de Deus, dois ou mais deuses. É por isso que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma doutrina pagã. É o politeísmo. Os judeus são monoteístas que acreditam na adoração de um único só Deus. O politeísmo é a adoração de mais de dois deuses. Pai, como quando vocês colocam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então são dois deuses. Efésios 4:5, um só Deus. Como é que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Politeísmo, doutrina pagã da velha prostituta de Apocalipse 17:5, que embriagou os pastores nos últimos dias para contradizer e para combater a doutrina verdadeira. Resumindo, um só batismo, Efésios 4:5. Jesus Cristo pede o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Mateus 28:19. E Jesus Cristo revela o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Lucas 28:47. Os judeus se batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2:38. Os samaritanos se batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 8:16. Os judeus, os gentios também, que somos nós, que se encontrávamos perdidos nas igrejas, no paganismo, os gentios se batizam também hoje em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 3:48 e Atos 19:5. A promessa é para todos, Atos 2:39. A promessa vos diz respeito a todos
e aqueles que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Portanto, seja por palavra, seja qualquer igreja, se a tua religião batiza ao contrário aquilo que os apóstolos batizaram, essa igreja não é de Deus. Essa religião foi erguida pelo diabo Satanás. E aquelas almas pobres sendo cegadas por Satanás estão sendo arrastadas para o inferno, sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, continuando bebendo, prostituindo, vivendo em pecado e adultério e entre outras coisas, masturbação e a pornografia dentro do seio das igrejas. Os pastores e papas e padres não são homens para condenar o pecado, porque já perderam a postura verdadeira. É por isso quando você entra nas igrejas católica, pentecostal, adventista, assembleia, encontra mulher de short e saia curtas, mostrando seus seios, seus traseiros e umbigo fora. Já perderam a postura para condenar o pecado. Não há outro evangelho a ser pregado além do que foi pregado. Gálatas 1, 6 aos 9. Paulo recebeu o evangelho por revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11 aos 12. Temos que fazer tudo em nome de Jesus Cristo. Os pastores não batizam em nome de Jesus Cristo. Colossenses 3, 17. Paulo batizava e pregava em nome de Jesus Cristo. 1 Coríntios 2, Atos 19, 5. Deus vai julgar o mundo inteiro segundo o evangelho que Paulo pregou. Romanos 3, 16, 2, 16. Que Deus vos abençoe. Em Atos 19, 1 a 6, houve um rebatismo daqueles que haviam sido batizados pelo batismo de João. Se você se encontra neste momento, foi batizado pelo batismo católico, em nome de Júpiter sendo Pai, em nome de Juno sendo Filho, em nome de Minerva sendo Espírito Santo, é uma fé pagã. Te exorto, te advirto que sejas batizado e rebatizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Deve ser batizado novamente para receber o nome daquele que morreu, para perdoar o pecado de você que estará arrependido. E que Deus te abençoe ricamente.